Então o tema da mensagem é as pedras do altar de um líder de sucesso. As pedras do altar de um líder de sucesso. Então eu ia entrar direto nas pedras. Eu estava revendo os meus esboços antigos de 2013, 2014, 2015, 16, 17. E eu vi. Eu era muito direto, cara. Era soco no queixo. Pum! Se você acha que as minhas pregações são um soco no queixo, você tem que ouvir as antigas, irmão. Meu Deus do céu. Eu me vi pregando aquilo. Eu falei, gente, que lapada. Só que tem uma coisa. Os líderes que se formaram naquele tempo são igual rocha, cara. Os caras não amolecem. Os cabras são fortes, cara. Estão até hoje. Mas não arrega. Os caras são ali, ó, na forja. Forte. Aí eu pensei, cara, eu preciso trabalhar essa mensagem de volta. Deixa eu só desligar a internet, que daqui a pouco tem alguém ligando. Eu preciso trabalhar essa mensagem conceituando primeiro 3 coisas, para que a gente possa estabelecer uma linha de raciocínio e de ensino. As pedras do altar de um líder de sucesso. Eu destaquei 3 principais palavras no tema. E hoje nós vamos falar só de uma. Antes de entrar nas pedras, nós vamos conceituar altar. Nós vamos conceituar liderança e nós vamos conceituar sucesso. Por que eu gosto de trabalhar conceito? Porque é muito difícil nós construirmos algo sem antes conceituar aquilo que você quer construir. Quem é que fez faculdade, universidade, entrou para essas aulas aí, você sabe que uma das coisas que você aprende a trabalhar são conceitos. Definir o que aquilo significa. Então hoje eu vou falar exclusivamente sobre altar. Não é um ensino aprofundado, não é um negócio profundo lá, sabe? Não, é simples, mas eu quero falar sobre altar. E o texto que eu vou usar é o mesmo que o David usou no Tadel passado, inclusive palavra poderosa, irmãos, poderosa mesmo. Quem estava no culto domingo sabe que aquela palavra sobre o sangue, o precioso sangue de Jesus é muito forte. Irmãos, talvez vocês aqui da nossa igreja, você da nossa igreja que está assistindo aqui, você que acompanha os cultos, está há tempo sendo discipulado, inserido no corpo da igreja local, Past Church, você não é superficial na questão do sangue. Mas muita gente, irmão, é assustador a superficialidade da revelação sobre o sangue de Jesus. Eu fiquei assustado. Estou falando sério. Não é uma coisa que assim, apenas eu acho. Não, é algo que eu conheço, eu falo, eu converso. Então assim, é muito forte sobre o sangue. Então, eu queria falar então sobre altar. Então nós vamos ler. Você conhece a história de Elias e o altar, certo? Então eu vou ler o texto todo hoje, mas a partir de semana que vem eu vou tentar não ler, porque são 20 e poucos versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Abre lá, versículo 18. Não está no PowerPoint o texto, tá, filha? Você vai ter que usar o texto da... Se eu não me engano, o texto que eu estou aqui é naquela NAA, Almeida atualizada, se eu não me engano, tá? Ficou legal a capa, Marcinho. Parabéns, filho. Ficou top. Sensacional. Versículo 18, então. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Uau, só esse versículo aqui já é uma paulada, né, irmão? Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem são vocês, que abandonaram os conceitos que os seus pais lhes ensinaram. Mas tudo bem. 19. Agora, aqui você sabe, né, irmão? Estou falando com o líder, então não tem que explicar com detalhe. Você sabe que aqui é Elias debatendo com a turma do Baal lá e do Acabe. 19. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo na Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal. Acho interessante aqui, irmãos, batendo uma conversa com liderança.
os 450 profetas de Baal, ele dá o nome, o número dos profetas. Paulo, quando vai falar daqueles que estavam fazendo as coisas tudo torto, ele dá um nome. Jesus sabia exatamente quem que era. Irmãos, as trevas não existem quando há brilho da luz. Porque, como eu falei domingo, não existe trevas, o que existe é ausência de luz. Existe frio, irmão? Não, o que existe é ausência de calor. A mesma coisa as trevas, não existe trevas, existe ausência de luz. Então, onde há luz, não tem nada que fique oculto. 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. O que é pior? Haver uma resolução e uma decisão. Não, eu vou servir a Satanás. Pronto. Pelo menos o cara decidiu, definiu, vai servir o diabo. Não, eu vou servir a Deus. Pronto, definiu, vou servir a Deus. Agora, pasmem. O profeta pegou todo o povo. Irmão, naquela época, quando havia uma assembleia solene, uma convocação, era convocação. O rei convocou. Tem que ir. E lá estava o povo. E o profeta falou: quem quer servir Deus e quem quer servir a Baal? E o povo ficou assim, ó, sem saber o que fazer. Não disse uma palavra. Então Elias disse ao povo, versículo 22: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei a outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é quem é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é muito profundo isso aqui. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz. Fala assim: não se ouviu nenhuma voz. Forte. Espera aí que eu me perdi, eu deixei muito pequena a letra. Espera que eu me perdi aqui, irmão. 26, né? Nenhuma voz. E não houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Cara ousado, rapaz. Minha avó chamaria de forgado. 28. E eles clamavam em voz alta, ou em altas vozes, e cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Olha o que Elias falou: aproximem-se de mim. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Escuta. Nós não somos um aglomerado de gente. Nós não somos um clube. Nós não somos um lugar de escada fugiu a palavra. Não. Nós somos uma voz profética nessa cidade. Sabe por que muitas vezes o silêncio acontece? Porque você se voltou demais para dentro de você, esqueceu o propósito pelo qual Deus te salvou, que é para fora.
Está cheio de resenha, cheio de frescura, cheio de baboseira, porque está olhando demais para o seu próprio umbigo. Jesus não fez isso, ele morava no céu e desceu para cá para te salvar. E essa cidade está esperando as vozes que falarão: olhem para mim. Olhem para mim. Quantos de nós podemos falar isso hoje? Olhe para mim. Lembre-se que você teve uma palavra domingo falando sobre o sangue. Lembre-se que teve uma palavra domingo falando que quando você está coberto pelo sangue, você consegue entrar no trono da graça, mesmo com o teu pecado. Mas se você tem fé e arrependimento e derrama esse sangue na tua vida, irmãos, você pode chegar. Quem é que pode chegar agora para qualquer uma cidade, na rua, agora, se eu falar, vem comigo, vamos sair nessas ruas e vamos evangelizar, quem vai? Tu fica esperto que qualquer dia desse nós vamos fazer isso. Amém? Vamos falar de Jesus. Ah, pastor, mas não adianta só falar de Jesus. Não, vou falar de quem? De você? É claro que de Jesus, irmão. E vamos trazer para cá. Irmão, toda ovelhinha precisa de um aprisco. Amém? No meio do fervo, no meio de uma apostasia, no meio de uma adoração a Baal, o povo com medo de Jezabel, o povo frustrado com Acabe, o povo com medo, um maluco teve coragem de falar assim: ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ah, mas ninguém me entende, ninguém me vê. Ele era o único, segundo ele era o único profeta de Deus que tinha ali. Olhem para mim. Ele fez isso. Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Só aqui já dá para pregar, mas não dá para aqui. 31. Esse aqui é o verso principal dessa mensagem, tá, irmãos? O 31. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Sabe o que fala aqui para mim? Irmãos, que fala de promessa. Quantos de nós temos promessa aqui de Deus, irmão? Levanta a mão. E vamos conceituar ter promessa. Porque assim, aquele negócio de crente, né? Eu tenho promessa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem obrigação nenhuma, ó a heresia. Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir a promessa dele com você. Pode bugar agora, pode ficar à vontade. Deixa eu explicar algo para você. Todas as promessas dele já se cumpriram em Cristo Jesus. O condicionamento dela acontecer na tua vida está no mesmo que cumpriu com todas as promessas de Deus, Jesus Cristo. Então, eu tenho promessa. Então, se tem promessa, eu estava conversando hoje com um pastor, ele me mandando mensagem para mim, conversando o que eu achava e tal. Eu fui conversando com ele e falando do condicionamento das promessas e tal. E ele falando sobre Simeão, aquele que viu Jesus. Tem a ver com o que você pregou ontem, Alex. Até que ele venha. Irmãos, para mim isso aqui, pegou 12 pedras, segundo o número dos tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Havia uma promessa. 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto a pedra e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. 4 cântaros, irmão. 4 jarrão de água. Não sei exatamente quantos litros de água que dá, Alex, mas é bastante. Só que lembra de uma coisa? Eles estavam em seca. Estava uma época de seca. Israel estava debaixo sem água. Água naquela época era algo mais precioso que tinha. Não era nem tanto novilho. E provavelmente esse novilho veio da casa do rei também, porque lá tinha provisão.
E ele falou: além de vocês encharcarem tudo isso aqui, bota mais uma vez. Encharca mesmo, que vai queimar, mas encharca. Façam isso outra vez. Eles fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. 34. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel. Eu não consigo ler um texto desse e só achar bacana, irmão. Eu consigo ver um texto dele e pensar: qual é a voz que Deus está colocando em mim hoje? Por que esse texto existe hoje? E o Senhor falou que a minha palavra é ontem, hoje e eternamente. Passa o céu, passa a terra, as minhas palavras não passarão. E se eu estou aqui, é porque essa mensagem existe, é viva. E quando Jesus não voltar, isso aqui é válido. Olha para mim, cheguem perto aqui. É isso que ele falou. Por que ele chegou perto, irmão? Para ouvirem o que ele ia falar. Não tinha púlpito, não tinha Instagram, não tinha transmissão, não tinha. Tinha que chegar perto. Vem perto aqui, vocês precisam ouvir o que eu vou falar. Pelo Espírito Santo enviado por Jesus, o Espírito de profecia, que é o testemunho de Cristo, eu te falo: Deus está colocando uma voz em você. Deus está colocando uma voz em você. Deus está colocando uma voz em você. Wake up, acorda. Acorda. Vamos conceituar o altar. Você vai entender como que essa voz vai sair. Vamos conceituar. De Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje se fiquem sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Uau! Amanhã o STF vai fazer aquele negócio lá, que aquele juiz, o Marcinho me explicou como é que funciona, achei bem aquilo ali mesmo. Que teve aquela mandado de segurança, aí vai para um juiz, o juiz tem que fazer na hora tal, e foi para as igrejas estar se reunindo. Mas amanhã vai ter a votação com todos os juízes, né? O JB Carvalho, ele postou um negócio no Instagram que eu achei fantástico. Ele falou assim: Belsazar, ele ficou imune até ele tocar nos objetos consagrados de Deus. Deus está colocando o seu juízo na nossa nação, está. A igreja do Brasil está passando por purificação, está. O joio e o trigo está sendo separado, está. O bode está sendo separado das ovelhas, está. Está acontecendo a separação, está. Agora, aqueles que estão sendo usados pelo juízo de Deus para que isso aconteça, podem fazer isso, mas cuidado, porque a igreja é de Jesus. O que é consagrado a Deus, ninguém toca. Aquele que é consagrado ao Senhor, ninguém toca. E se alguém tocar e matar, é semente. É semente. Antes não tivessem matado, porque vão arranjar um problema maior. Foi o que aconteceu com Estevão. Mataram Estevão e nós estamos aqui por causa daquilo. Versículo 38. 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Não é para que eu saiba, é para que este povo saiba. Ele está falando isso, foi o que o profeta falou. E que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Me responde uma coisa, versículo 38. Então caiu o fogo do céu e consumiu, vamos lá, o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e a água que estava na vala. O que esses 5 elementos formavam naquele monte? O altar. O altar consumiu todo o altar. Não foi só o sacrifício, ele queimou o altar. Não foi só o sacrifício, ele queimou tudo. Você consegue imaginar isso? O fogo vindo e uá! Irmãos, eu gosto de imaginar a Bíblia assim. Por isso que eu gosto de filme. Pense na cena, irmãos.
Milhares de pessoas em volta daquele monte. O rei que defendia Baal. O sistema político todo defendendo Baal. Todo o sistema da Jezabel defendendo as profetas e profetisas, irmãos. Baal, sacrifícios a Baal eram orgias. Em frente ao povo eles estavam praticando orgias. Criança, o povo de Deus vendo aquilo. E Elias só por aqui, ó. Vai lá. E não deu nada. Altarzinho sequinho, irmão. Lenha sequinha, tudo sequinho. Qualquer faísquinha podia incendiar. Não, Deus não vou ver. Eu não vou só queimar esse sacrifício, eu vou queimar o altar. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se o fogo de Deus tivesse queimado o sacrifício, talvez não teria acontecido. Mas o fogo de Deus queimou o altar. Porque não é só o sacrifício, não foi só a lenha encharcada que queimou tudo. Quando o povo... Volta no 38, por favor. Então que o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava lá, tipo... Bota a tua mente para funcionar. A gente bota a nossa mente para funcionar, para só ficar se relacionando com as coisas que o diabo semeou na nossa mente. Mas quando é para se relacionar com a Bíblia, não faz. Bota a mente para funcionar. Pensa nesse fogo, irmão. Pensa nesse fogo. Por isso quando o povo viu, falou: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, Elias os fez descer até a ribeira de Quizon e ali os matou. Conceituação. Vamos começar pelo altar. Então, o enredo é esse. O pano de fundo é essa imagem, essa história. Definição de altar, portuguesa: lugar de sacrifício. Simples, lugar de sacrifício. Etimologia bíblica, origem da palavra, do hebraico mitzvah. Mitzvah, isso. Irmão, eu tentei, né, Marcinho? O João viu. Eu tentei achar a pronúncia desse nome, não tem. Então eu fui pelo que eu sei, mitzvah. Primeira menção bíblica da palavra altar. Por que eu falo primeira menção? Toda a Bíblia, quando surgir essa palavra, está ligada ao princípio, à definição da primeira menção. Então, a primeira vez que uma palavra surge na Bíblia, ela dá o sentido para aquela palavra o resto da Bíblia. Tá? Esse é um princípio de estudar a Bíblia. Versículo 20. Depois de Gênesis 8, né? Primeira menção bíblica, Gênesis 8, 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Tem muito detalhe aqui. 21. Aqui que é a primeira vez que a palavra altar vem para a Bíblia. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. Gente, isso aqui, irmãos, olha o desdobramento disso. Olha as palavras de Deus, irmãos. Olha as palavras do nosso Pai, do nosso Abba, do Pai de Jesus, do Deus que entregou o Filho dele pela tua vida. Ele falou assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nas quais há o fôlego da vida, como já fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Deus restabeleceu a criação dele quando ele recebeu a queima de um sacrifício no altar. Mas aqui tem um detalhe. Estamos falando de pós-dilúvio. O texto, se você ver mais para frente, você vai ver
que depois Noé construiu um altar. O texto anterior, o versículo anterior, você vai ver que ele acabou de chegar, acabou de secar, ele desceu da arca. Eu achei que eu tinha colocado esse texto, esqueci. Ele desceu da arca, a esposa, os filhos e todos os animais. Todos os animais. Põe no 19 lá, que eu não quero aprofundar, mas o detalhe acabou ficando no outro versículo. Dilúvio, matou tudo, certo? Já para pensar quantos dias de gritaria do lado daquele barco, irmão? Quantos dias de gente gritando? Depois quantos dias de cadáveres? Sim, o dilúvio encheu. Aí secou, ele desceu, no que ele desceu, ele tirou a família, tirou todos os animais, e aí ele construiu um altar. Deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes nós estamos querendo construir um altar de adoração a Deus, sem ter pelo menos tentado cumprir com o propósito que Ele tem dado para nós durante o dia. Noé, ele concluiu o propósito. Ele concluiu o propósito dele. Pode ver, ele pegou, foi chamado para que ele fez aquilo, concluiu. Quando ele concluiu, que ele fez um altar do quê? De adoração a Deus. De adoração a Deus. Às vezes nós começamos a fazer um pouquinho o propósito de Deus, começamos a construir altares que não adoram a Deus. Adoram um Deus, mas não o Deus do nosso Pai, o Deus ventre. Então, esse texto falou muito comigo com relação ao primeiro altar. É um altar de adoração. Adoração. O primeiro altar. E isso mudou a realidade da terra. Transformou. Consertou. Deus decidiu por causa daquele sacrifício, daquele altar. Detalhe, quem deu aqueles animais? Foi Deus, porque estavam lá na arca. Foi a primeira extinção de espécie. Sim, pensa, porque na arca tinha de 2 em 2, certo? Macho e fêmea de cada espécie. Aí ele sacrificou um animal aqui. Me responde, algum animal ficou sem cruza. Acabou a espécie. Foi a primeira extinção da história. Foi quando Noé fez o seu altar e fez o primeiro sacrifício. A primeira espécie em extinção aconteceu lá. Deus proveu até lá. Um detalhe das pedras que eu vou falar em outra pregação é sobre as pedras que Elias usou. São pedras não lavradas por mão humana. Quem dá o sacrifício é o próprio Deus. Isso para mim fala, sabe do que? Eu vou falar mais lá na frente, mas senão eu vou esquecer. Quem é que te deu a vida? Volta aqui, quem que te deu a vida? Você está vivo por causa de quem? Quem que te botou ar de vida? Deus. Quem te dá saúde? Quem te dá tempo? Quem te dá a tua provisão, pão de cada dia da tua casa? Quem que te dá os seus valores financeiros que você tem? Quem deu tua esposa? Você que é casado e feio, que é uma mulher bonita, quem que fez esse milagre na tua vida? Deus. Quem te deu os filhos saudáveis, preciosos? Deus. Quem te deu um pastor lindo igual eu? Deus. Humilde também. Foi Deus, cara. Foi Deus. E por que tu regula o sacrifício que Deus deu para você? Olha aqui para mim, que depois vem me perguntar, por que regula o que Deus deu para você? E Ele falou, ofereçam-se a mim como sacrifício vivo. Vivo. Foi Deus quem deu. Deus quem deu. Altar. Tá dando tempo. Ui, que susto. Que susto. Não ficou vermelho ainda. Você trocou a cor dele? Ele me engana. Se não ficar vermelho, me engana. Foi Deus quem te deu tudo isso. Noé desceu daquela arca, irmão. O primeiro sacrifício. O cordeiro, irmão. Quem é que deu o cordeiro para Abraão? Deus. Quem que deu o cordeiro para salvar a tua vida? Deus.
Então quando você lê Romanos, fala de sacrifício vivo, o que sacrifício que vai? Não, pastor, Jesus já morreu para mim, a graça me salvou, Jesus morreu para mim, o sacrifício é Jesus. Então por que ele fala sacrifício vivo? Culto racional, o que é isso? Irmãos, a palavra mitzvah, que eu falei do altar, da palavra original dessa palavra, desse primeiro altar, formado por 4 letras. Mihilá significa perdão. Zebut significa retidão. Beraka significa bênção. E Raim significa vida. Altar, quando a gente acha que não tem importância isso, a palavra altar, quando for mencionada, ela dá o sentido para todas as escrituras. Todas as escrituras. Ele fala que o perdão, a retidão, a bênção e a vida está no sacrifício sobre o altar. Para nós, os crentes, mais do que um lugar, o altar significa uma atitude. Fala atitude. Muito mais do que uma palavra, significa uma atitude. O nosso coração deve ser um altar. O nosso coração por que a gente usa o termo coração? Porque aqui está tudo, irmão. Nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios vem na cabeça e desce ao coração. O pecado é consumado quando acontece o quê? Quando vai para o coração. A alma habita onde? No coração. Não é psique humana, está no cérebro. Sim. Só que você sente no coração. Então o coração fala de muita coisa. Então o teu coração, o meu coração é o altar. A nossa vida deve ser oferecida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Você já perguntou para Jesus o que é santo, agradável, que Ele está pedindo para você sacrificar? Já perguntou? Eu lembro quando eu decidi mergulhar no Evangelho. Entendi que o meu chamado não era ser empresário. Entendi que não era para mim, era para outra pessoa ser empresário. Para mim era ser o que eu estou sendo agora e mais ainda daqui para frente. As 4 renúncias de Abraão. As 4 renúncias de Abraão. Quem lembra dessa mensagem? Quem já ouviu essa mensagem? Levanta a mão assim que eu preciso saber, porque nós vamos entrar nessa... Gente, levanta mais assim. Juan. As 4 renúncias de Abraão. Meu Deus, não deu 10% das pessoas que estão aqui ouviram aquela mensagem. Está na hora de repregá-la. A cruz vem antes da glória. Muito forte. Romanos 12, versículo 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-lhes, rogo-vos. Irmão, nós estamos falando de Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele estava no cárcere interno de uma cidade prisão. E até no filme de Paulo Apóstolo é light. Por quê? Porque quanto mais para baixo era, mais cocô e urina escorria para lá. Ele não estava em lockdown, ele estava preso. E ele simplesmente fala para os irmãos: irmãos, quem já assistiu Paulo o Apóstolo? O filme Paulo o Apóstolo, esse último agora. Ah, pastor, eu prefiro ler a escritura. Legal, mas é bom ler, assistir. Quem consegue assistir aquela cena daquele menininho que vai lá falar com a família rica e não chorar quando ele volta? É cristão, crente, convicto, chamado, sarado, remido, empoderado, direcionado, vocacionado, cheio do dom, um piá. Ele fala para esse povo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o
culto racional de vocês. O tema é as pedras do altar de um líder de sucesso. Você já leu esse texto olhando para você? Eu saí daqui domingo com uma clara convicção. A minha pregação do pastor de vocês é a cruz. Essa é a minha pregação. Essa é a voz que Deus me deu para falar sobre a cruz. Por isso que Deus colocou no meu coração, na minha esposa, algo desde que nós nos convertemos. Que eu sei que nós vamos chegar nesse ponto ainda. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, é racional, é inteligente, é intencional. Eu tenho a intenção de oferecer o meu corpo. Eu tenho a intenção de oferecer as minhas emoções. Eu tenho a intenção de oferecer racionalmente algo agradável, algo que venha realmente como foi no altar de Noé, Deus sentindo a adoração. Sabia que Deus sente? Deus não se impressiona, Deus sente a tua adoração. Deus sente. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não viva conforme os padrões deste mundo. Existe um padrão satânico, mundano, hedonita, destruindo princípios profundos que Jesus estabeleceu com aquele cravo cravado nele. Mas eu preciso avançar, eu preciso conquistar. Quem tem que conquistar é Jesus cada vez mais seu coração. O resto vai acontecer, irmão. A Bíblia deixa claro: as outras coisas vos serão acrescentadas. É simples. Deus não se deixa escarnecer. Quem é o pai da mentira é Satanás. Deus é o pai da verdade, o que matou a verdade, se agradou em matar a verdade e ressuscitou a verdade para sempre. É Deus. O pai da mentira é o diabo. O pai das impressões mentirosas é o diabo. O pai dos dardos inflamados é o diabo. Altar em chamas, não se deixe enganar. Altar em chamas não leva flechada, nem dardo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa. Fala boa. Pastor, já conhece esse texto, eu vi grandes pastores pregarem esse texto. Então ouça esse pequeno pastor. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me responda uma coisa: qual foi o ápice do sucesso de Jesus? Qual foi o ápice? Vamos lá, você poderia dizer que Jesus foi bem sucedido? Vamos pegar um princípio humano. Sucesso é ter um sucessor bem sucedido. Claro, funciona. Um sucessor bem sucedido funciona. Claro que existe. Agora, me responde uma coisa, irmão: quantos ficaram na cruz com Jesus? Um. E os estudos dizem que ele era menor de idade, não podiam crucificar ele. Então ele ficou lá porque ele tinha uma segurança, a lei segurava ele. Eu acho que imaginando os caras só aqui: eu vou pegar esse piá, vou arregaçar com ele, mas não podiam, porque a lei protegia.
Qual foi o sucesso de Jesus? Qual foi o ápice do sucesso? Qual foi o sucesso de Jesus? Que é para o próximo domingo, terça. Altar é lugar de derramamento de sangue. No altar é derramado sangue. O bicho, quando ia para o sacrifício, o sangue escorria sobre as pedras. Quando você colocava o bicho ali, escorria sangue. E o sangue, eu já falei domingo, vou só dar mais uma citada. O altar com sangue, ele significa confissão. Um altar com o sangue de Jesus, ele precisa confessar quem é Deus. O que Elias fez? Vejam quem é Deus. Porque eles viram um altar em chamas. É Deus. É Deus. Confissão. Altar, confissão. Outra coisa, sacrifício. 20 anos, irmão, de doutrinamento. Mais de 20 anos, 30 anos de doutrinação marxista nas escolas do Brasil. E aí um evangelho flácido e fraco trouxe o sacrifício apenas para a área financeira, onde se criaram chacais, homens e mulheres que se aproveitam e comem da gordura. Isso está errado. Ezequiel traz a palavra de juízo que Jesus completou nele. No dia aceitável do Senhor nós veremos. Não é nós que vamos ver isso. Mas Ezequiel, ele fala: ai dos pastores que fazem isso. Mas lá no mesmo Ezequiel 36 ele fala: ai das ovelhas gordas, e com um lado empurram para fora, e com chifre tiram do aprisco. Das ovelhas fortes e gordas são aqueles que são gorducho. Não estou falando de gordo tipo eu, assim, gorducho tipo eu, assim, fofo. Eu estou falando de gordo cheio de conhecimento, cheio da palavra. Conhece tanto que ninguém é um bom o suficiente para ele. Não percebe que com um lado está empurrando para fora, com o chifre está tirando do aprisco. Jesus fala assim: eu vou julgar essa ovelha. Deus falou, o Espírito de Deus, através do profeta Ezequiel, trouxe isso. Não se esquece, eu preguei sobre isso. Sacrifício. Que sacrifício? Eu prefiro a vida de Jesus do que a minha. Eu morro para a minha vida, para que eu possa receber a sua. Eu perco a minha vida por amor de ti, para que eu ganhe a tua vida pelo teu amor. Você esqueceu disso, igreja? Você esqueceu que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor do meu nome vai ganhá-la? Você esqueceu? Você esqueceu? Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perdê-la por amor do meu nome, vai ganhá-la. Pelo que você está perdendo a sua vida? Qual é o sacrifício que está queimando no altar que Deus te constituiu? Xaracanai. O quê? Não percebe? Eu estou voltando, cara. O meu chamado, o meu, quem te chamou foi Deus. Até isso pertence a Ele. Tudo é dele, é por Ele, é para Ele. Não existe eu, existe Deus. Aquele que perder sacrifício, eu prefiro a vida dele do que a minha. Eu prefiro. Arrependimento, meu Deus. Sinal de apostasia. Arrependimento começa a ficar fraco.
arrependimento que era o arrependimento que antes era um madeiro sujo de sangue furado por prego, agora é só uma marca d'água no texto da tua vida. E para Satanás escutar, falo pelo Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. É que eu falo essa voz profética na tua vida hoje. Você não foi chamado para qualquer coisa, você foi chamado para ser um altar. Perdão, difícil, arrependimento, perdão. Recebe a graça de Deus. Cara, eu fui perdoado. Uau! Meu Deus, obrigado, Deus. Eu me arrependo. Deus, nossa, Deus, o que eu estava fazendo? Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, Deus. Me perdoe, Deus. Fé, Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim. Olha que eu era. Mas o teu sangue, Jesus, o teu sangue. Aí você é perdoado, cara, você é perdoado. Tu não podia fazer isso com a tua vida, mano, tu não podia fazer isso com a tua vida. Jesus fez. Jesus fez. Ah, mas a igreja, não sei o que. Ei. Jesus te perdoou. Pagou tua conta e fez um depósito de vida. Perdão. Aceitação, ser encontrado digno e justo. Ai, eu fui aceitado. Deus faz eu ser aceitado nessa igreja. Deus faz ser aceitado naquele grupo. Não, você foi aceito ao Pai. Aquele que é aceito pelo Pai não fica lutando e mendigando a aceitação dos outros. Aquele que é aceito por Deus não fica mendigando a aceitação de ninguém. Ele é aceito por Deus. Por Deus. Aceitação. Libertação. As maldições são quebradas, irmãos. Meu Deus. Falar disso aqui, irmãos. E nós que te fizemos EIFOL, irmão. Pastor Davi e pastora Meg me alertaram. Michel, a tendência depois desse EIFOL vai ser... Te prepara que o próximo ano vai ser pedreira para você ir para Fran. Falei, por quê? Por causa disso. Nenhuma palavra que eles dois falaram caiu por terra até agora. Nenhuma. Libertação. A gente acha que a gente acostumou com a palavra libertação expulsar demônio. Não, libertação é tirar uma alma cativa de um lugar de fortaleza. E a reeducação é você, porque a libertação não é o Deus que te liberta, é você que se liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento. Você só sabe que está em rato lá dentro daquele canto porque você descobre que lá tem lixo. E você vai lá e retira o lixo, acabou a maldição. Libertação, cura. Uma vez eu ministrei lá na frente no nosso Pretadel com os líderes de setor. Ou de rede, não lembro. E eu lembro que eu não fui muito bem entendido. Assim, porque eu tenho dificuldade de me fazer entender. Eu falei assim sobre a idolatria do crente. Qual que é a idolatria do crente? As suas feridas. Por que eu falo que idolatria? Tudo que ocupa o lugar de Deus na tua vida é idolatria. Amém? Estamos sendo bíblico? Amém? E aquela ferida que Deus já mostrou para você que você precisa receber a cura e você não recebe. Quem que está ocupando o lugar de Deus? A ferida. Mas é difícil, pastor. Os cravos na cruz não foi fácil. Mas na minha opinião não foi nem os cravos na cruz que não foi fácil. Foi, sabe o quê? O mais difícil para Jesus foi: por que me abandonaste? Ele nunca tinha ficado longe do pai dele, cara. E de repente, com todo... Porque quando você colocava a mão sobre o cordeiro e fazia o sacrifício, o pecado teu estava no cordeiro. Quando Jesus foi pregado na cruz,
A humanidade botou a mão na cabeça de Jesus. Toma a minha iniquidade, toma o meu pecado. Então Jesus estava com o pecado da humanidade. Deus e pecado não se misturam. Deus, ficou só o homem, Jesus. Por que me abandonaste? Na minha opinião, não era o sofrimento que fez ele chorar sangue, foi a expectativa deste cálice que ele ia ter que tomar. Fica longe do Pai. Cura e proteção, aliança firmada. Pode voltar, galera do louvor. Quase, hein? Tô indo, cara. Tô aprendendo. Vocês estão pegando no meu pé. Só não tô afim de trocar a cor da roupa ainda. Na lista que tá pegando no meu pé. Pastor, bota a roupa mais colorida pra sair legal nas fotos. Não gosto. Não curto. Mas eu tenho uma rosinha. Uma de florzinha. E o resto assim. Isso aqui eu ganhei da Anne, minha filhota. Um crente sem altar, sem um estilo de vida de altar, sem uma preparação das pedras, uma preparação da lenha, um sacrifício racional. Olha aqui para mim, irmão. Deus não perde para você não, cara. Nunca perderá. Se Ele falou que eu vim para que tenham vida e abundância, é porque isso vai acontecer. Você não pode depender de eu vir pregar aqui. Você tem que depender daquele que está dentro de você. Esse é o problema muito crente. Se alguém não pregar, eu não fico bem. Se alguém não pregar, eu me sinto mal. Se converta a Jesus, a palavra. Quem morreu por você foi Jesus, irmão. Se uma palavra dessa não te motivar a viver por Jesus, eu não sei o que mais vai te motivar. Se uma palavra dessa não te encorajar a completude das promessas de Jesus na tua vida, eu não sei o que vai te encorajar. Sabe por quê? Porque não existe varinha mágica. Não existe. Não existe frase de efeito. Existe vida de relevância. Frase de efeito é para quem curte ser, é um toque superficial. Deus não faz superficialidade com ninguém. Deus entra lá dentro. Não é à toa que a palavra dele é como uma faca de dois gumes que entra dentro. Discerne alma e espírito, medula e osso. A palavra de Jesus não é creme, é espada. Muito crente que prefere creme, quando Deus traz uma espada. Essa é a palavra. Uma vida, um crente sem estilo de vida de altar é presa fácil. Irmão, olha aqui para mim. Um lugar. Deus, eu quero teu fogo. Deus me incender de volta. Deus me queima de volta. Você nem montou o altar. Deus, estou me sentindo frio, fraco. Não é mais a mesma coisa. Você está esperando que o Deus Michel pregue alguma coisa para te incendiar. Se converta. Prepare o altar. Coloque o que é precioso nele. Coloque o que Deus te deu nesse altar. Só que mais importante que isso, ou melhor, não é mais importante, a consequência disso: nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que significa isso? Ei, aproximem-se de mim. Eu não vou ver um altar queimar. A gente acha que queimar não é não, irmão. Não é isso acontece. O fogo estrala. O fogo faz barulho. Estrala. Agora, existe uma coisa que o fogo faz. Depois que ele passa por um lugar, ele transforma. Tudo por onde o fogo passa é transformado. Se ficar igual, é porque o fogo não passou. O fogo não passou.
precisamos conhecer e reconhecer que precisamos dele, e sem ele nada podemos fazer. Pode baixar um pouco a luz, filha, lá? Eu queria pedir para você se levantar. Ah, pastor, esse ambiente emocional, Deus não se move nas emoções. Beleza, eu quero que Deus sinta a minha adoração. Eu quero que Deus sinta a minha adoração. Eu quero que as minhas lágrimas sejam colhidas lá no céu. Mas pastor, chora, faz show, whatever. Eu quero que os anjos coletem as minhas lágrimas, coloquem num vaso lá dentro, e um dia todos os dias somos oferecidos como sacrifício vivo. O nosso Senhor deu exemplo, Ele não fugiu do Getsemane. Para de fugir do Getsemane. Para de culpar os outros. Para de esperar a moeda de troca, porque a moeda de troca nem para o altar foi. Foi comprado um terreno que virou latrina. Judas chegou e jogou a moeda dentro, lá na casa dos sacerdotes. Toma essa porcaria. E eles pegaram aquilo e foram jogar. Eles iam colocar moeda, iam colocar no tesouro. Não coloque no tesouro, porque essa moeda tem preço de morte. Compraram um terreno, e o terreno existe até hoje, e é chamado de Vale da Morte. Virou latrina por muitos anos. Não existe moeda, não existe nada que compre o sacrifício. Nada. O sacrifício é você. Entenda de uma vez por todas: o sacrifício é você. Nós somos uma igreja nessa cidade chamada para queimar. Não é para brilhar, é para queimar. Somos uma igreja chamada não para ficar com grandes... Nós vamos ser enorme, irmão, enorme. Milhares de discípulos. Por quê? São milhares de altares queimando. Um dia queimaram os nossos irmãos como lâmpada, pois nós vamos queimar como altar. Deu, acabou, queime altar, burn, queima, não é ninguém, não é palavra nenhuma, eu não estou nem aí para efeito nenhum, eu quero que tu queime, antes de eu sair desse lugar, você vai queimar, porque foi Deus quem te comprou. Foi Deus quem te fez, Deus te constituiu, Deus te reconstruiu. Não foi ninguém, não foi pastor nenhum, foi Jesus, Chega. O Espírito do Senhor está neste lugar. E Ele está te falando: eu te estabeleci. Você não é empregado, você é filho. Empregado trabalha, filho estabelece. Você é isso. Então Judas, tirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-lo no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Não existe moeda humana, valor humano, que pague o sangue que está escorrendo do altar que é a tua vida.
Feche seus olhos, para de olhar para mim. E deixe o Espírito Santo começar a ministrar o teu coração. Aí em casa, faça a mesma coisa. Você que está assistindo, desliga as coisas que estão atrapalhando. Feche os seus olhos e ouça. Ouça. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje campo de sangue. Irmãos, não tem como não chorar, como não se quebrantar quando nós pedimos para o fogo queimar. E com certeza, quando nós vamos para a adoração, nós choramos muito por causa de coisas ruins, defeitos, falhas na nossa vida, do nosso caráter, que a gente não aguenta mais, situações que estão difíceis. Está tudo certo, irmão. Bem-vindo ao time de ser cristão. É isso aí, está tudo certo. É maravilhoso. Quando a gente chega diante de Deus com fé, com arrependimento, coberto pelo sangue, é natural que a luz está se aproximando do altar. Então a luz vai iluminar o que não presta, as trevas que está na gente. É normal, Deus sabe, Ele sabe tudo. Então quando a gente vai queimando primeiro a palha, a lenha vai queimando primeiro. Só que quanto mais perto, mais o melhor começa a queimar. O melhor, o mais valioso, o mais precioso. Eu estou falando de valor financeiro, irmão, tá? Fique tranquilo. Ainda que possa ser também, mas é de Deus. Deus não deu um anjo por você. Deus deu o seu Filho perfeito e unigênito. Perfeito e unigênito. Não foi um anjo, não foi um serafim, não foi um querubim. Não, Ele deu o seu Filho. Ele deu a si mesmo. O sacrifício que te trouxe a paz foi esse Cordeiro perfeito. Não tem problema passar e chegar e começar a queimar isso aí. Não tem problema. Entrega o que é ruim, entrega o que não presta. Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo. Queima teu fogo em mim. Deixa queimar. Deus, eu faço isso. Queima, deixa torrar. Mas quando começar a vir aquilo que vem de Deus, ou seja, é perfeito, devolve. E nós temos um exemplo. Todos os dias, nessa hora, tem anciões recebendo coroas na sua cabeça, e eles devolvem a coroa. Não, é minha, mas toma, porque só tu és santo. Essa é a dinâmica celestial. Até quando Deus dá uma coroa, eles devolvem. Essa é a dinâmica do trono. E para nós encerrarmos, agora que você pedir para você ficar de pé aqui, pode deixar, filho, é bom para saber mais ou menos quanto tempo eu estourei. É uma dinâmica que eu aprendi muito forte, bíblica e real. Acompanha comigo um raciocínio que eu e o Marcinho fizemos um encanamento, né, Marcinho? Você pode pôr aquele PowerPoint do encanamento? Pode deixar as luzes assim, só põe o PowerPoint. Você vê que tem um monte de setinha. Vê se acha lá. A hora que desce, ele dá um toque, entendeu? Tadinho, acho que ela desligou o PowerPoint. Só que é uma dinâmica que funciona. E eu gosto de pensar da seguinte forma: isso deixa assim, faz um encanamento. Olha só, a nossa vida é um altar. Nós podemos falar que algumas áreas da nossa vida são algumas pedras do altar, ou são pequenos altares a Deus. Pelo menos nós achamos que é a Deus. Deixa eu falar algo para você, essa dinâmica bíblica. Todo sacrifício
todo o sacrifício exige um sacerdócio. Todo sacrifício. Dinâmica bíblica, não é uma coisa inventada, bíblica. Tá? Todo sacrifício exige um sacerdócio. Por que hoje nós podemos chegar diante de Deus com um sacrifício vivo? Porque Jesus nos fez sacerdotes. Então todo sacrifício exige um sacerdócio. Todo sacerdócio opera num altar. Todo altar está referente a um trono. Todo trono representa um reino, e todo reino tem um Deus. É uma dinâmica: sacrifício, sacerdócio, altar, trono, reino, Deus. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, um culto racional. Que o sacerdócio em nós seja o de Cristo. Que o altar em nós seja o nosso coração, a nossa força, a nossa alma e nosso entendimento. Que o trono seja de Deus. Que o reino seja dos céus. E que o nosso Deus seja o nosso Pai. Aí, quando isso acontece, sabe o que nós podemos dizer? Sabe o que podemos dizer quando buscamos entender esse princípio e viver isso? É uma frase que os crentes mais antigos que eu ainda vão gostar de gritar. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Porque você tem um Deus, meu irmão. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agora eu sei que tem mais uma frase que eu não lembro. Quem sabe? São 3. Assim que oi? Essa aí também é, tem essa. Nós somos mais que. Pronto, amém. Glória a Deus. Irmãos, sacrifício, sacerdócio, altar, trono, reino, Deus. Não é um caminho para chegar a Deus, é um estilo de vida. Em nome de Jesus. Perdão pela demora. Que Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para você. Prática. Tá, pastor, beleza, eu vou diluir isso tudo, claro. Quem vai revelar isso tudo em você é o Espírito Santo. Mas sabe quando você lidera a sua célula e você lidera com esse olhar de sacrifício vivo, a manifestação do fogo vem? Muita gente quer o fogo na célula. Minha célula esfriou, tá assim. Claro, você não é mais um sacrifício vivo. Você está esperando que alguém acenda o fogo da tua célula. Não, você está faltando você sacrificar. Montar as pedras. Está esperando alguém lá acender. Depois o pastor visita. Ninguém me veio visitar. Meu supervisor nunca veio ver minha célula. Eu desisti porque. Não. Culpa ninguém não. Entenda, sacrifício, sacerdócio, altar, trono, reino, Deus. Entenda isso. Discipulado também é a mesma coisa. O negócio não anda mais. Vá para um sacrifício vivo. Vá para um culto racional. Meu discipulado não é porque o discipulador é bom. Meu discipulado está lá para que você tenha que há tesouros guardados em vasos de barro. Deus quer te usar, cara. Deus quer te usar, irmã. Deus quer te usar, irmão, como um altar que pega fogo. Amém? Semana que vem nós vamos conceituar liderança e sucesso. E falar das 12 pedras que fazem você ser um líder de sucesso. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus.